em ação. Mas para isso, ele teve que vencer algumas barreiras ou alguns impedimentos no que diz respeito à decisão que ele precisava tomar para vencer alguns impedimentos e algumas barreiras. Então, no primeiro elo, ele teve que vencer quem? A parte mais difícil do ser humano é vencer ele mesmo, suas limitações, suas capacidades, o que pode, o que não pode fazer e crer também. Então, o primeiro propósito nisso aí, ou primeira disposição, se você sentir algum barulho diferente, porque está começando a chover aqui, a primeira, vamos dizer assim, chance, oportunidade de ele receber algo de Deus, partiria dele mesmo, da decisão a ser tomada, da disposição de mergulhar e de batalhar. Esse foi o primeiro elo, ele tinha que vencer o quê? A incredulidade. Vencer a incredulidade significa eu tenho que vencer a mim mesmo, eu tenho que vencer o eu e ter disposição. E no segundo elo, né, nós vencemos o quê? Aí pronto, ó, mergulhei a primeira vez, não obtive resultado nenhum, né? Estou preocupado, estou com medo, porque eu investi, eu me dispus a fazer como me foi ordenado, mas estou com medo de não dar certo. Então, nesse segundo mergulho, a pessoa vai agora cheia de desconfiança, cheia de talvez de pensamento ou pessimismo, que talvez não vai conseguir, não vai conquistar, e que não vai ser possível conforme o que está determinado pela grandeza do milagre que está proposto. Talvez nesse medo, podemos dizer, podemos englobar o quê? Olha, é muita grandeza, é coisa maravilhosa, é coisa sobrenatural, é coisa muito grande, e eu não sei se eu vou conseguir, tenho medo. Mas aí ele venceu a incredulidade, que é a parte mais difícil, vencer o eu. Porque para mergulhar significa eu estou disposto a ter intimidade, eu estou disposto a conhecer mais, eu estou disposto a servir mais, eu estou disposto a estar mais na presença. Então, é essa, digamos, a maior dificuldade do ser humano, da natureza humana como um todo. Mas o terceiro mergulho quer dizer persistir. Por que persistir? Olha, mergulhei uma vez, não obtive nenhum resultado, só fiquei molhado. Mergulhei a segunda vez, mergulhei, venci a incredulidade, mergulhei, mas permaneci apenas molhado. Mergulhei, venci o medo, perdi o medo, fui lá, mergulhei, e na verdade eu venci o quê? Somente a incredulidade, não é? Oh, perdão, eu venci o medo. E agora? O pior já foi, já venci a primeira etapa, a segunda etapa, mas me disseram que é 7. Então, quer dizer, se fosse no primeiro, seria fácil para todo mundo. Alguém, olha, não vou lá porque eu vou receber. Tem gente que pode receber no primeiro, tem gente que pode receber no segundo, no terceiro, de acordo com o merecer de cada um. Mas tem gente que pode receber no sétimo, ou no tempo que Deus determinar, e quem vai determinar é Ele. E se não receber nesse período também, é porque Deus está nos preparando para receber o que Ele tem para nós, e se nós vamos administrar com sabedoria aquilo que Ele nos tem dado. Então, hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 5, né? Versículo número 17. Nós vamos ler e vamos ver o que Deus tem para nós nesse dia de hoje. Né? Tiago, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Tiago, capítulo 5, no versículo
5, versículo 17. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Que coisa mais interessante podermos falar, né, do terceiro mergulho de Naamã, porque é importante falarmos sobre isso, é importante falarmos sobre persistência, não desistir nunca e vencer barreiras. É muito importante falar sobre isso. Mas, olha só o que acontece na nossa vida. Vamos usar hoje o exemplo do profeta Elias, né? Até que esses dias aí, está passando aí na Record a novela chamada Jezabel. Tem muita coisa que procede, tem muita coisa que eles ilustram para dar entendimento às pessoas, mas dá para entender bem. Então, nos tempos de Jezabel e de Acabe, Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus, usado por Deus. Ele desafiava mesmo os tiranos, como ele desafiou o rei Acabe e a rainha, né? Jezabel, que na verdade Jezabel era o demônio em pessoa. E ela conseguiu endemoniar Acabe, não é? Ela conseguiu fazer com que Acabe cometesse as piores loucuras que você pode imaginar. Por exemplo, ela cismou que queria, né? Fala vinha. Quando a gente fala vinha, a gente entende que é um pé da uma planta, videira e tal, mas a vinha significa um pomar. Então, um homem chamado Nabote tinha um pomar. Era uma das atrocidades, das maldades. Então, quando ela queria algo ou extrair algo de alguém, ela não olhava, ela não media esforço, ela mandava matar e queria porque queria aquilo. Então, Nabote tinha vinha lá e eles conspiraram até tomar e matar Nabote por causa dessa vinha. E assim Jezabel e Acabe reinaram, cometendo os piores tipos de maldade, de idolatria que vocês podem imaginar, né? Então eles cultuavam, trouxeram costumes estranhos, né? Deuses estranhos, né? Quando os Ciro-fenícios, né? Quando ela é Ciro-fenícia e costumes dele, pai deles, da família, etc., vieram para Israel, veio para Samaria, né? Que é o lugar que eles viviam naqueles. Mas acontece o seguinte. Então, Jezabel, quando os profetas falavam, né, amando de Deus e afrontava e confrontava eles, eles ficavam endemoniados, porque eles não queriam seguir, eles queriam cometer barbaridades e não queriam seguir aquilo que era a determinação de Deus. E dava problema, dava confronto direto com o profeta, e quem os enfrentava era o profeta Elias. E Elias batia de frente com eles mesmos. Tinha os profetas lá, mas os profetas que eram com muita facilidade corrompidos por Jezabel, por Acabe, em troca de propina, e passava batido. Mas Elias os confrontava, batia de frente mesmo. Então, quando Acabe e Jezabel, num dos confrontos com Elias, ele fala: olha, eu vou provar para vocês que eu sou homem de Deus. Eu vou provar para vocês que Deus fala comigo e através de mim. Eu vou provar para vocês que nos próximos dias
não haverá chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E saiu da presença deles. E foi, né? Foi se abrigar, escondeu, foi para o deserto. Jezabel e Acabe ordenou a morte de Elias, queria a cabeça de Elias, a cabeça de Elias foi colocada a prêmio por causa dessas palavras. Então Elias bateu de frente, confrontou e não choveu mesmo. Mas eu quero que vocês entendam algo. Por que que não choveu? Deus ouviu a palavra, o comando do profeta. Então, se nós temos crédito com Deus, se nós somos usados por Deus, então nós temos autoridade para liberar um decreto e aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Eu estava falando ontem, lá no culto de Bambus, uma criança de 10 anos. E a avó levou o menino para a igreja. Olha só para vocês verem. E no fim do culto, ela levou a criança lá na frente. E falou assim, tem 4 dias que essa criança está com dor de cabeça, não dorme. Eu queria que o senhor orasse por ele para mim. Eu orei pelo menino, pus a mão na cabeça dele, orei, repreendi a enfermidade, a dor e tal. E o menino caiu. E quando ele caiu, eu fui lá no chão, pus a mão na cabeça dele, falei que estava repreendendo qualquer disfunção do organismo, qualquer coisa que porventura causou aquele mal, e mais do que isso, qualquer palavra ociosa, qualquer decreto, qualquer coisa que porventura foi lançado contra a vida dele, seja olhar ruim, seja qualquer palavra de maldição. Resultado, daí a pouco oramos ele no chão, ele levantou, e quando a gente estava saindo, eu perguntei assim, e a dor? Acabou? Ele falou assim, ainda não, está doendo um pouquinho. Eu falei assim, ó, antes de você chegar na sua casa, a hora que você for dormir, você não vai ter mais dor de cabeça. Aí uma irmã de diaconisa que estava do meu lado falou assim, amanhã você nem vai lembrar dela. Quando foi ontem no culto, eu perguntei para ele, e a dor de cabeça? Ele falou, sumiu naquele dia mesmo. E quando Elias, ele fala com Acabe e com Jezabel que não haveria chuva naqueles tempos, e ele foi para o deserto. E agora os céus se tornaram de bronze, os céus se cerraram. E realmente não choveu. Aí eles ficaram enfurecidos, não é? Porque ficaram enfurecidos. Porque ali estava valendo o que o homem de Deus falou e Deus atendeu, né? O seu pedido para provar que realmente ele era Deus sobre todas as coisas e principalmente que atuava naquele lugar ali e as coisas ocorriam em função da vontade dele. E aí pronto, foi a confusão. Elias, quando Jezabel então ordenou a morte dele e Acabe, ele foi para o Monte Horebe, ele e Eliseu, não é? Daqui uns dias, daqui uns tempos, nós vamos fazer uma campanha falando sobre a oração de Elias no monte com Eliseu, o significado de cada ida de Eliseu nas bandas do Oriente para ver se vinha chuva. Então, Elias foi para o monte, se assentou ou ajoelhou da forma que eu vou explicar depois. Ele não foi lá ficar de joelhos, mas ele colocou a cabeça entre as pernas e com a cara no chão, no pó. Para agora, por quê? Ele falou que não ia chover em nome dele. Ele não falou assim, em nome de Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo. Em nome de Deus, ele não falou isso. Ele falou, em meu nome, não haverá chuva na terra, senão segundo, olha só que autoridade, senão segundo a minha palavra. Então, quer dizer, ele não usou
o nome de Deus, mas ele falou: eu tenho autoridade com Deus, eu posso falar em nome de Deus. Então, o que acontece? Quando ele vai para o monte agora, ele tinha que convencer Deus que precisava chover, por dois motivos. Um, porque a terra já estava rachando, os animais já estavam morrendo de sede, a terra não produzia mais. E o segundo motivo, a ordem da morte dele já tinha sido liberada. Agora, ele tinha o quê? Ele falou: em meu nome não vai chover. Eu imagino que Deus deve ter falado assim: então agora você se vira. Porque senão, segundo a minha palavra, vai chover. Deus falou assim: agora eu quero ver se você vai conseguir me convencer a fazer chover sobre a terra. E ele foi, meteu a cabeça entre os joelhos e a cara no pó e começou a orar. Não foi fácil essa oração, porque não foi simplesmente orar e chover. E não foi simplesmente orar e vir um temporal. Porque Deus, quando vai fazer um milagre, ele começa nas pequenas coisas. Ele não faz milagre estrondoso assim para causar espanto ou talvez tumulto, e às vezes é por aí, por onde as pessoas não creem, por onde as pessoas não acreditam ou não esperam que venha um milagre, é que Deus age, é que Deus opera. Então, na sétima vez, Eliseu vai lá e fala: não, vai chover não. Eu só vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: então desce lá e fala com Acabe e com Jezabel para comer bastante e correr muito. Eles estavam numa festividade. Comer bastante, ir embora e correr muito, porque eu vejo o sinal de uma abundante chuva. Sabe para quem é esta palavra? É para mim e para você, que às vezes, mesmo não vendo com olhos físicos, tendo recebido de Deus visão espiritual. Quem recebe de Deus visão, Shalom Lenizete, seja bem-vinda. Quem tem visão espiritual não enxerga só dificuldade. Quem tem visão espiritual não enxerga só problema. Quem tem visão espiritual não enxerga só a enfermidade. Quem tem visão espiritual não enxerga só a dor. Olha, não enxerga só a dor. Quem tem visão espiritual e convive com quem não tem, só a pessoa que está do seu lado só vê problema. A pessoa que está do seu lado só fala assim: ei, tá vendo isso aí? Você está vendo a enfermidade? Você está vendo o demônio? Você está vendo a crise? Você está vendo a dor? Você está vendo aquilo que é contrário à nossa forma de pensar, à nossa linha de raciocínio? Quem tem visão e busca ter visão espiritual, e quem realmente tem intimidade e busca vencer, né? Talvez, no caso, venceu já, né? A incredulidade, venceu o medo e agora decidiu persistir. Quem tem esse tipo de raciocínio, todo mundo pode falar: está acontecendo isso, está vindo isso, está vindo aquilo, está problema, só vê problema. Mas quem tem visão espiritual pode falar assim: eu vejo tudo isso que você está falando, mas Deus me deu um dom, Deus me deu uma visão. Ainda que você não esteja vendo como o Eliseu só viu uma nuvem do tamanho de um homem, mas a visão de Elias era mais apurada. Eu vejo tudo isso que você está falando, mas além de tudo isso, eu vejo a vitória chegando, eu vejo a bênção chegando, eu vejo o milagre chegando, porque tudo isso que você está vendo aí é verdade. Porém, o meu Deus é maior do que tudo isso que você está vendo e está me informando. Então, quando ele viu a nuvem, falou: corre lá, fala com Acabe e Jezabel para comer e correr muito, porque eu vejo o sinal de uma abundante chuva. Depois, teve um confronto, um desafio com Elias e os 400. É muito linda essa passagem. Eu vou pregar aqui, eu vou falar resumindo, mas um dia eu vou ministrar sobre isso. Os 450 profetas de Baal. E buscaram água, carregaram água, fizeram um altar. Elias propôs um desafio: olha,
nós vamos oferecer um sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então fizeram altar, fizeram holocausto, fizeram um sacrifício, e ele deixou os 450 profetas de Baal, né, aqueles mesmos lá de Jezabel e a entidade maior lá de Jezabel e Acabe, os 450 profetas de Baal. Eles fizeram o altar, que é sacrificar os animais, puseram sobre o altar e só, e a lenha. E eles começaram e falaram, então invoque o seu Deus, depois eu vou fazer e vou invocar o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal fizeram um altar. E puseram um sacrifício lá. A palavra diz que eles clamaram, Baal, Baal, ah, Baal, vem Baal. Se mutilaram para fazer sacrifício, cortaram seus corpos para fazer sacrifício e nada de Baal responder. E Elias provocando agora, falando, olha, quem sabe está no WhatsApp, quem sabe está no Facebook, quem sabe está nas redes sociais, por isso Baal não escuta vocês, quem sabe ele está muito ocupado, grita mais alto, às vezes ele vai ouvir e ficaram amanhã até a tarde e nada de Baal responder. Aí o que Elias fez? Agora é minha vez. Agora é a vez de quem tem intimidade. Agora é a vez do homem de Deus. Elias foi lá, reparou o altar, porque o altar não pode estar avacalhado. Quando nós servimos a Deus, nós temos que estar com o altar limpo, né? O altar tem que estar purificado, santificado. Ele foi lá, reparou o altar, colocou a lenha, o sacrifício, os animais do sacrifício, e agora mandou para um desafio. Ele mandou buscar água e fez um rego em volta do altar e mandou encher de água. E aí, agora entra a parte do homem que tem intimidade com Deus. Ele se prostrou e se apresentou a Deus. Falou, Senhor, eu disse que o Senhor responderia com fogo diante desse holocausto. E se o Senhor é Deus sobre Israel, se o Senhor é Deus sobre toda a terra, e se o Senhor é Deus sobre a minha vida e opera através de minha vida, o Senhor vai receber esse sacrifício e o Senhor vai responder com fogo. Quando ele acabou de falar isso, desceu fogo do céu, consumiu a oferenda, o sacrifício, consumiu a lenha, queimou as pedras e o fogo lambeu até a água que estava no rego. E todo mundo começou a falar, Baal é Baal, mas só o Senhor é Deus, só o Senhor é soberano, só o Senhor é todo-poderoso, só Deus é Deus sobre todas as terras. E aí, sabe o que aconteceu? Naqueles dias, Elias matou os 450 profetas de Baal. Agora eu pergunto a vocês, um homem só, em um dia, matar 450 pessoas. Se Deus mandou a chuva naqueles tempos, a pedido de Elias, se Deus mandou fogo do céu e lambeu a água, queimou o holocausto, queimou o sacrifício, queimou a lenha, sapecou as pedras que estavam no altar, vocês pensam que Deus não mandou anjo para aniquilar com aqueles profetas para provar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, só o Senhor pode todas as coisas, Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu, Ele é tremendo. E aí pronto, sabe o que aconteceu? Depois que Elias fez tudo isso, ele entrou em depressão. Aí entra a parte da rotina. Ele entrou em depressão e foi para a caverna. Chegando lá, deitou debaixo de um pé de zinco. E falou com Deus, Senhor, para mim é melhor morrer do que viver. Me mata, Deus! Me mata, Deus! Olha só, Deus não escuta conversa de tolo. Deus não escuta conversa fiada. Deus não escuta oração de tolo, principalmente oração frívola. Sabe por quê? Deus, olha para você ver, o cara quer suicidar, não quer morrer? Ele já não estava lá, Jezabel, mas Acabe já não tinha botado a cabeça dele a prêmio, ordenou a morte dele. Era só ele se apresentar. Falar assim, não, eu realmente, eu entrei em depressão, eu quero morrer.
Aí Jezabel acaba, aí eu aqui, ó, me pega, me mata. Mas para que foi falar isso com Deus? Aí Deus poderia fazer, não, não precisa você falar nada comigo, não, vai lá, se apresente. Acabe Jezabel, que a sua cabeça já está a prêmio, já, não é? E a palavra diz o quê? Deus foi lá, ele mandou pão e água para ele. E falou, come e bebe, porque é longa a tua jornada. Esse pão e água tem um significado, uma revelação maravilhosa. Porém, quando ele sai da caverna, o que acontece? Ele pensava que só sobrou ele de profeta. Ele pensava que só ele era o cara. Ele pensava que só ele agora era usado por Deus e, e não tinha mais ninguém, porque Jezabel e Acabe havia mandado, ordenado a morte de todos. Mas aí Deus tinha reservado mais 100 profetas que estaria ajudando ele nas batalhas da vida. Deus havia, né, selecionado, dado livramento e guardado mais 100 profetas para que esses profetas pudessem auxiliar ele na questão, né, de, digamos assim, de entregar as palavras, ordenanças de Deus e fazer com que o povo não prevaricasse ou não pecasse, porque quando tem profeta que fala da parte de Deus, que fala usado por Deus, a igreja, o povo não vacila, o povo não perde a bênção, o povo não perde o favor de Deus, porque nós estamos vivendo nesses dias difíceis. Não é por falta, hoje, ninguém pode falar, não tem profeta, não tem homem de Deus. Tem, mas tudo que nós precisamos saber para nós estarmos alinhados, ajustados em Deus e na presença de Deus, e mais do que isso, mergulharmos para estarmos na intimidade com Deus, está registrado na palavra de Deus. Saiu da palavra de Deus é procurar chifre na cabeça de cavalo. Saiu da revelação da palavra é procurar algo onde não existe. E vamos, às vezes, ficarmos frustrados, e aí podemos até nos frustrarmos com quem? Não é com Deus, nem com a palavra, porque a palavra de Deus, né? Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Então, ali nós vamos dizer assim, Elias agora, ele tinha o respaldo de Deus, o agir de Deus, proteção de Deus, livramento de Deus, e agora sim declarado um homem usado, ousado no poder de Deus. Portanto, Elias realizou 7 milagres extraordinários. E quando ele ia agora passar o bastão, quando ele estava para ser recolhido por Deus, aí ele perguntou para Eliseu: o que você quer que te suceda? O que é que se você quer que te faças quando eu for tomado de ti? Elias falou: eu quero porção, perdão, Eliseu falou com Elias: eu quero porção dobrada do seu poder. E com isso, ele recebeu, porque realizou 14 milagres. Elias fez 7 milagres extraordinários. Eliseu realizou 14 milagres extraordinários. Eliseu, até depois de morto, depois de ossos, ele ainda ressuscitou uma pessoa que morreu e foi jogada numa vala. Ele ressuscitou essa pessoa. O último milagre ali, o 14º, porque depois que morreu, aí ficou parecido que a palavra ou que foi profetizado na vida dele, ou que ele pediu, não se cumpriria. Mas depois de morto, lá na cova, alguém pegou um morto e jogou na cova de Elias. E a pessoa caiu lá dentro e ressuscitou e subiu com vida da cova de Eliseu. Então, 14 milagres extraordinários realizados por este homem que também decidiu fazer a vontade de Deus ou ser usado por Deus. Homens que decidiram mergulhar, homens que decidiram, né, na jornada da vida, ser, vamos dizer assim, usado por Deus, estar com Deus, né, e persistir, porque não é fácil, porque nós vamos ter perseguições,
Talvez não vamos agradar a todos, talvez as pessoas não vão gostarem de nós, as pessoas terão inveja de nós, as pessoas usadas, né? Usadas pelo adversário. Aí entra o nosso aprendizado, o nosso entendimento. Efésios 6, que diz o quê? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e contra potestades, contra tronos, contra dominações, contra forças tenebrosas deste mundo de trevas, desse mundo da maldade. Então, vai acontecer, poderemos ser difamados, caluniados, vão falar mal de nós, por causa de quê? Não é essas pessoas, elas são usadas pelo inimigo. Quando elas dão lugar, elas são usadas pelo inimigo. Mas Tiago 4,7 fala assim: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Nos submetermos à vontade de Deus. O que é submeter à vontade de Deus? É mergulhar, sem reservas, né? Vamos dizer assim, sem duvidar, né? Sem deixar questionamento diante de Deus ou do poder dele ou do que ele pode fazer. É isso que significava o terceiro mergulho de Naamã. Eu vou persistir, porque tem uma palavra profética, tem uma palavra, tem um comando liberado sobre a minha vida, me foi dado um comando. E se eu quero ver o resultado do preço que eu vou pagar, eu vou ter que produzir, eu vou ter que acatar o que me foi ordenado e procurar cumprir. Assim, eu vou ver se realmente é Deus que falou, é Deus que usou o profeta ou não. Mas nunca vão saber. Por quê? Nunca vão saber os que desistem. Porque tem gente que mergulha uma vez. Não deu nada? Peraí. Ah, vou desistir. Aliás, na verdade, é difícil mergulhar primeiro. Mas não deu nada, né? Às vezes arruma uma desculpa. E por que muita gente tem perdido a benção? Porque às vezes no segundo já não dá importância devida. Ah, eu fui lá hoje, não aconteceu nada, eu mergulhei, não aconteceu nada. Mas por quê? O coração estava onde? Onde estava o coração? Então mergulhou a segunda, aí já venceu. Estou com medo de não dar certo ou de dar errado, mas foi, persistiu e conseguiu. Aí quando vem o terceiro mergulho, aí a pessoa já, às vezes, vamos dizer assim, olha, eu vou persistir. Quem sabe, né? A esperança, né? Que um dos mergulhos significa a esperança. Nós estamos ainda longe dele ainda. Aqui na sede lá em Bambus já é o próximo, né? Que é o sexto. É a esperança. Olha, eu cheguei até aqui. Eu tenho esperança que Deus vai mudar. Eu tenho esperança que Deus vai fazer. Eu tenho esperança que Deus, se agradando de mim, ele vai fazer o melhor em meu favor. E aí, meus irmãos, quando ele mergulha pela terceira vez, poderia ter saído de lá com uma certa frustração por não ter recebido. Por isso que muitos desistem. Mas a ordem é 7. E às vezes muitos, por causa do orgulho, não persistem, não vencem. Porque o orgulho às vezes fala mais alto. O ego fala mais alto. Mas quando nós vamos olhar segundo a palavra de Deus, é necessário, cada vez que mergulharmos, nos lavarmos e nos despojarmos daquilo que nos impede de caminhar. Quer ver um negócio importante? Olha só. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Agora entra a minha parte, eu e você. Eu abro mão de tudo que sou, só para seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou,
só para te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Aí repete, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no seu poder. Olha só que maravilha, que ele precisava se despojar ou retirar da vida dele. Somente o que o impedia de receber o favor de Deus ou de ter disposição para mergulhar cada vez mais em águas profundas ou cada vez mais na intimidade com Deus. Quando a gente abre o coração para Deus. Sabe, esse mergulhar significa a hora que eu vou orar, eu esqueço tudo, o mundo lá fora. Às vezes os problemas, alguém um dia me perguntou, tem como a gente orar e esquecer os problemas? Olha, se você determinou um tempo para mergulhar na intimidade com Deus, naquele tempo ali, o problema que você tem, você não vai conseguir. Se você não resolveu até chegar ali, não é ali, naquele momento de intimidade com Deus, que você vai resolver o seu problema. Então, abre o coração, libera o coração, libera o coração. Então, entre na intimidade. Como se faz isso? É no louvor, é na oração, é na adoração. Então, abrindo o coração. Muitas vezes nós chegamos na igreja, nós às vezes falamos assim, hoje eu vim mergulhar, eu vim para adorar. Porém, a gente quer ver isso nas pessoas. Aí eu vim aqui hoje que eu vou ver o mover do Espírito, eu vou ver gente batizado no Espírito Santo, eu vou ver gente orando em línguas estranhas, eu vou ver gente cheio do poder de Deus, do mover de Deus. Mas a gente quer ver isso nos outros. E na maioria das vezes os outros estão querendo ver isso na gente. Porque, na verdade, é o seguinte, uma brasa acesa, ela pode incendiar todo, formar um braseiro. Mas ela pode fazer isso. Mas agora, se no braseiro, todas as brasas estiverem apagadas, nunca vai ter fogo. Nunca vai ter fogo. E a palavra do Senhor diz que tem que ter fogo no altar. Tem que ter louvor verdadeiro, louvor genuíno, adoração genuína. Tem que ter louvor, tem que ter entrega, tem que ter mover do Espírito. Tem que ter pessoas batizadas no Espírito Santo, orando em outras línguas, tem que ter pessoas nesse mover, porque quando você ora, quando nós fizemos aqui os envelopes, aqui, eu falei assim, você não vai escrever com a sua letra, talvez você vai fazer uma escrita que nem você mesmo vai entender, porque Deus vai compreender a intenção do seu coração, e mais do que isso, né? O Espírito Santo vai colher, né? Às vezes nós relacionamos algumas coisas com lágrima, com aflição. Então o Espírito Santo vai entender o que você quer dizer nas suas palavras. Ninguém vai colocar nome no envelope, não é para você pôr dinheiro no envelope, não é nada disso não. É para você fazer um desabafo com Deus. Se eu abrir, eu não quero ler o que está escrito lá. Se você quiser escrever com sua letra, às vezes não vou saber, porque os envelopes não têm identificação. Então, é isso que Deus quer. A entrega. O momento da entrega é o momento da entrega. O momento que você tirou para adorar a Deus, é adorar a Deus. Se você vai chorar, eu não sei. Se você vai dançar, eu não sei. Se você vai rolar no chão, eu não sei. Se você vai pular no chão, eu não sei. Porque a palavra diz o quê? O Espírito é sujeito ao profeta. Então, quer dizer, o profeta, ele vai conduzir o Espírito na liberdade que dá. Tem gente que começa a sorrir no culto, sabe? Ela entra numa alegria profunda, numa espécie de êxtase, que ela vai rir, vai rir, vai rir, vai rir, e se não tiver um homem de Deus ali para
para cessar aquele momento, porque isso acontece muito na igreja, quando tem um mover do Espírito, as pessoas elas se alegram, e aquilo é contagiante, porque outras pessoas veem aquilo, às vezes a pessoa está precisando daquele momento de descontrair, de sorrir, e alguns outros choram, né? Outros choram, outros extravasam, levantam os braços, roda, outros, né, falam línguas estranhas. Então, o Espírito, o mover do Espírito é dado a cada um da forma como cada um se deixa ser usado. E nós não podemos correr o risco de atribuir. Por exemplo, se eu chegar em um lugar, uma igreja, eu sou profeta. Nada vai me atingir. Nada vai me atingir. Eu posso ir no centro espírita. Se eu for, não vai ter trabalho naquele dia, porque a palavra diz que luz e treva não combina. Mas eu vou. Não tenho medo de ir. Porém, eu tenho que ser discreto, né? Eu tenho que ser reservado e não partir, ou digamos assim, proferir algo contra a doutrina desse. Eu estou lá, eu estou no território que não é meu, e eu fui lá por uma questão. Então, quer dizer, não diz respeito a mim mudar o que eles estão, mesmo chegando em uma outra igreja, e eles têm lá a sua doutrina lá, eu não posso querer mudar, porque a palavra diz o quê? Deus dá a cada um dom. Se Deus quisesse um monte de apóstolo Vieira, tudo nas igrejas, fazia um monte de apóstolo Vieira. Mas não. Se Deus quisesse um monte de David, ele fazia um monte de David, um monte de Tiago, ele fazia um monte de Tiago. Fazia em série, fazia cada um lá para ser tudo igual. Mas não é. Não é tudo igual. É tudo segundo o mover do Espírito e segundo a palavra de Deus. Não é? Eu gosto do fogo, eu gosto do mover do Espírito. Não é? Mas alguns são mais reservados. Eu não posso chegar lá e falar, não, aqui você vai fazer assim, assim. Não. É o dom, o ministério que cada um Deus tem. Tem gente que gosta, né? Nós não fomos lá, né, na entrada de Jerusalém, a gente dançou, a gente louvou, a gente orou em línguas estranhas. Eu não posso exigir nem querer implantar. Isso é o meu sistema. No lugar que eu estou, Deus vai me usar para ter esse mover. Mas cada um, né, é usado, cada ministério Deus usa o pastor ou quem é o líder dirigente lá da forma como ele quer, desde que nós, agindo por nós mesmos, não venhamos sair aí para causar escândalo, saímos dos princípios estabelecidos pela palavra. Não é? Então, isso é maravilhoso quando a gente dá lugar ao Espírito e mergulha na presença. Quando nós mergulhamos na presença, quando nós mergulhamos e deixamos que o Espírito Santo inunda o nosso ser, nós vamos produzir frutos excelentes. Por isso que o propósito por Deus é, não sei quantas vezes você vai ter que mergulhar para receber a sua bênção, mas é certeiro, é garantido que se você mergulhar para buscar um nível mais elevado na intimidade, buscar mais presença, buscar estar mais na presença, e focar mais na vontade de Deus, no que Deus quer, com certeza você terá êxito em tudo que você fizer, tudo que você puser as suas mãos vai ser abençoado, e você vai ser um tremendo homem de Deus, uma tremenda mulher de Deus, um tremendo profeta de Deus, um tremendo homem de Deus que vai falar em nome de Deus com temor e com tremor. Não vai falar de emoção, não vai falar da emoção, vai buscar confirmação em Deus antes de falar qualquer coisa. É isso que eu faço. Antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa, eu falo, Deus, é isso mesmo. Porque quando a gente fala da gente mesmo, corre risco de dar errado e a gente aí gera um escândalo. Quem ouviu não viu o cumprimento, porque quando um profeta entrega. Quantos profetas profetizaram o que nós estamos vivendo hoje? Eles não viram. E para aqueles que são fracos, virou escândalo. O profeta falou e não aconteceu. O profeta falou e não veio nada. E nós estamos vivenciando tudo isso hoje, e os profetas já se foram, alguns até há milhares de anos. Então, hoje, nós estamos aqui para avaliarmos na condição, instruídos pela palavra, a buscarmos, né, a revelação em Deus, buscar, como Gideão fez, buscar a confirmação de Deus, e assim seremos bem-sucedidos, seremos abençoados,
em tudo que nós pusermos a nossa mão. E aí nós vamos sair por aí declarando assim, ó, tudo aquilo que eu tocar abençoado será, tudo aquilo que eu tocar abençoado será, tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Por mim? Não, pelo poder de Deus. Aí você pode sair, as minhas mãos estão cheias, é do poder de Deus. A minha vida está cheia, é do poder de Deus. A minha casa está cheia, é do poder de Deus. A minha vida está cheia, é do poder de Deus. Então você pode sair por aí se declarando provocador de milagres. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será, tudo aquilo que eu tocar abençoado será, tudo aquilo que eu tocar abençoado será, pelo poder de Deus. É isso aí que vai acontecer. É o que acontece nas nossas vidas. E nós vivemos o quê? Os milagres, o sobrenatural de Deus. E tudo que Deus tem preparado para nós vai cumprir. Porque aí entra outra parte, né? Se Deus prometeu que vai fazer algo na sua vida, considere-se imortal. Porque quem tem promessa não morre. Quem tem promessa vai viver para ver o cumprimento dela e desfrutar daquilo que a promessa propôs trazer para as nossas vidas.